No sermão passado, nós nos deparamos com a parte da narrativa que nos brindou com uma colheita maravilhosa. O Espírito Santo moveu corações. É Ele quem move os corações. Foram quase 3.000 eleitos que responderam positivamente ao chamado do Evangelho. A igreja cresceu cerca, eu disse a vocês, de 2.400%, crescimento tão espantoso. Só que nós vamos ver que o crescimento dessa igreja não foi apenas numérico, ela cresceu também em graça, mudança de vida. Nós vamos ver durante, na verdade, toda a exposição deste livro maravilhoso. E antes aquilo que era apenas cerca de 120 irmãos, agora passaram a ser pelo menos ou quase 4.000, quase 3.000 novos irmãos, novos discípulos que fizeram confissão pública e foram batizados no nome de Jesus. O foco daquele sermão que aqueles irmãos ouviram, ele girou em torno do fato de que Deus tem os seus eleitos, que Ele sabe muito bem onde eles estão. O foco do nosso sermão passado foi isso. Deus conhece os seus eleitos, Ele sabe muito bem onde eles estão, e o que nos cabe, o que requer de cada um de nós é pregar o Evangelho da salvação. E pregar o Evangelho da salvação em tempo e em fora de tempo. É você se levantar para ser o pregador e o comunicador. Apliquei isso mostrando que os eleitos do Senhor estão espalhados por todas as nações do mundo e, portanto, o Evangelho precisa chegar aos ouvidos de cada um deles. E ele precisaria começar. Vocês não estavam me ouvindo, não? Estava? Estou falando forte, né? Rapaz. Obrigado, viu? Que o Evangelho precisa ser comunicado a todos, em todos os lugares do mundo, mas que ele primeiro precisa começar aonde? Aqui. Precisa começar próximo a nós, entre os nossos familiares, os vizinhos, aqueles que moram nos nossos condomínios, ou em nossas ruas, avenidas, os que trabalham conosco, os que estudam conosco, aquelas pessoas que transitam o nosso cotidiano, que nós encontramos nos ônibus, nos carros de aplicativos, as pessoas que nós nos deparamos no metrô, quem viaja sempre de avião. Nós temos a oportunidade sempre de apresentar o Evangelho a todos. E não somente a estas pessoas, pode ser um ente querido, um parente seu, um cônjuge, um filho. Nós não sabemos quem são os eleitos, mas a pregação do Evangelho é quem os chama. Nisso cremos absolutamente e por isso nós estamos aqui. Foi para isso que Jesus nos salvou. É para você produzir, para você frutificar no sentido de ganhar almas para o Senhor. Eu finalizei aquele sermão da semana passada conclamando que os irmãos cultivem a esperança de que Deus os levante. E assim como Ele levantou Pedro para comunicar o seu Evangelho com ardor, com o coração em fervor, com clareza e habilidade, porque nós vimos que o sermão de Pedro tinha começo, meio e fim, não era uma coisa que ele se levantou para falar aleatoriamente, tinha muito equilíbrio. Ele citou personagens importantes do Velho Testamento, profetas que falaram da parte de Deus, e ele fez conexões com o Filho de Deus, ele fez aplicação para a sua audiência. O resultado nós vimos, foi conversão, o Espírito Santo se moveu. Pedro estava pronto para comunicar o Evangelho e cheio do Espírito Santo,
E nós precisamos fazer isso também, levar aos perdidos para que eles tenham a coerência daquilo que nós estamos falando com muita clareza. E esse é o nosso trabalho, preparar bem a mensagem e comunicar ao ouvinte. Mesmo que você não tenha feito teologia e nada disso, mas você tem condição plena de falar a obra de Jesus Cristo, de apontar o pecado da sociedade e mostrar que para cada pecado e para muitos pecadores, o Senhor Jesus Cristo veio redimir, morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos e voltará para governar este mundo, e um dia este mundo estará sem pecados. Quem vai convencer estes corações? O Espírito Santo. Cada irmão, cada pessoa que está diante de uma pregação, diante de uma exposição do Evangelho, eu disse para vocês, é o Espírito Santo que convence dos seus pecados. É possível que uma pessoa viva a sua vida inteira sendo exposta pela mensagem do Evangelho e não se converter? Infelizmente, é possível. Mas essa infelicidade para muitos não deve ser um motivo para nós refrearmos a nossa missão de pregar o Evangelho. Precisamos falar. Quanto mais os pecadores ouvirem, mais oportunidade terão de o Senhor, como nós vimos no sermão passado, tirar a cera dos ouvidos, abrir o coração. E se o Senhor não tirar a cera espiritual dos ouvidos e não abrir o coração, vai ser algum homem que vai fazer isso? Não. Será somente o Espírito Santo. E aqueles que não se converterem, infelizmente, mas essa é a realidade, padecerão as chamas do inferno, com todos os seus pecados. O Evangelho, ele chama o pecador ao arrependimento e mostra a sua atitude pecaminosa. O Evangelho é a história da salvação para purificar a humanidade. E nenhum homem pode estar na presença de Deus pelos seus pecados, por mais que ele ame os seus pecados, por mais que ele deseje os seus pecados, ou por mais que ele ache que os seus pecados ou a sua forma de vida seja aceitável numa sociedade, seja aceitável numa comunidade, ou porque ele realmente acredita que aquilo que ele faz ou que ele está vivendo seja correto. Diante de Deus não é. E o crivo que mostra a santificação para todos que ouvem o Evangelho está na palavra de Deus. Por isso pregamos o Evangelho com clareza. Quando o Evangelho denuncia o pecador, ele não está diminuindo ou insignificando a pessoa. Ele está condenando o pecado e dando oportunidade ao pecador de se lavar na graça de Jesus Cristo. Mas quem faz isso no coração é o Espírito Santo de Deus. Que todos que estão aqui essa manhã possam guardar isso muito bem assentados na sua alma. Se nós estamos caminhando para o céu, é porque o Espírito Santo nos moveu e nos trouxe pela informação do Evangelho e habita dentro de nós. E se não aceitamos, ou quem não aceita a verdade e não muda de vida, este não estará com Deus para a eternidade, mas amargará o inferno de tormento. O sermão desta manhã vai nos mostrar lá em Atos capítulo 2, versículo 47 versículo 42 ao versículo 47, a narrativa de Lucas, que mostra a expansão da igreja, que vivia com o mesmo sentimento. Tudo em comum, tudo era em comum entre os irmãos ali. Vida santa era comum entre eles. Temor era comum entre eles, nós vamos ver aqui. Esta é a marca de seus irmãos, os primeiros irmãos na fé. O Senhor nos ajude hoje a resgatar esta identidade para que possamos viver com distinção e entrega absoluta na vivência do Evangelho. O sermão tem como título Todos vivendo tudo em comum. Todos vivendo tudo em comum.
Vamos à leitura da palavra de Deus, vamos ficar de pé. Atos capítulos 2, verso 42 ao verso 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado por mais uma vez o Senhor nos conceder o tempo de considerar a Tua boa palavra, a semente do Teu Evangelho. Ó Senhor, que esta manhã não seja diferente de outras manhãs quando nos reunimos aqui na Tua casa. O Senhor, meu Deus, nosso Senhor, fale ao nosso coração, dirigindo, Senhor, a nossa alma. Que a Tua palavra seja o nosso alimento, seja a água que sacia a nossa alma. Que o Espírito Santo provoque as mudanças, as transformações em cada ouvinte aqui esta manhã, para o louvor do nome de Cristo. Oramos gratos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. A partir do verso 42, Lucas nos apresenta o que acontece na vida de um verdadeiro regenerado, tendo o ponto de vista individual e o ponto de vista coletivo, meus irmãos. O primeiro ponto que devemos observar na vida de um verdadeiro regenerado é a perseverança. E ela aparece logo aqui no início, no verso 42. Olhem comigo a palavra do Senhor. E perseveraram. Essa expressão perseverar, que temos aqui traduzida no nosso idioma, ela vem de um verbo importante, um verbo grego, proskarterontes. Proskarterontes é um verbo importante nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento. Ele aparece cerca de uma dezena de vezes, mas ele tem uma importância magnífica para a nossa compreensão aqui nesta perícope que nós estamos avaliando, ou analisando aqui na exposição da palavra de Deus. O termo proskarterontes, perseverava. Este verbo, meus irmãos, é muito importante, como eu disse, para a compreensão, e ele segue uma condição gramatical aqui dentro do texto, que é o particípio presente. Particípio presente ativo. Nominativo plural. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Eu não quero cansar os ouvidos dos irmãos, mas eu preciso mostrar para vocês isso, porque depende desta interpretação para que a gente veja o texto de uma maneira coerente e clara, e o significado da comunicação de Lucas possa chegar ao nosso coração de forma muito fácil de assimilarmos. Traduzindo para a nossa língua, ou trocando em miúdos, o verbo proskarterontes, perseveravam,
comunica a ideia, se você fosse dar o significado dele, ele vai comunicando uma ideia de continuidade. É por isso que a gente vê o particípio. O particípio tem essa função, ideia de continuidade. É mais ou menos dentro do gerúndio do nosso português. Ele dá a ideia de que está acontecendo. E essa expressão está em andamento, mostrando que a prática de vida dos irmãos era algo constante. Então, essa perseverança era algo constante, em andamento na vida dos nossos irmãos. Algo presente e constante. O verbo está no nominativo grego, porque ele se aplica diretamente ao sujeito. Então, ele precisa estar nessa forma verbal. O particípio, que dá a ideia de continuidade, como eu disse para vocês. Ativo, porque é algo presente, está acontecendo sempre. E ele está sendo aplicado aqui a todos aqueles 3.000, ou quase 3.000 irmãos que se reuniam agora nesta igreja que nasceu. Aqueles aproximadamente 120, mas aqueles quase 3.000 estão perseverando constantemente, e sempre que necessário. Nós vamos ver aqui também isso. Lucas está dizendo que este grupo reunido está continuamente, aí uma definição mais próxima da nossa compreensão, estão persistindo. Eles estão dedicados ardentemente. Proskarreontes também comunica isso, uma dedicação ardente, persistente, continuada, de forma que a vida de cada um deles continuem abraçadas à fé. A igreja que nasceu, ela nasceu com esta resiliência de estarem juntas, de persistir, de dedicar-se intensamente. Ô irmãos, é a nossa identidade. Quando a igreja nasceu, ela nasceu com esta marca. E obviamente é resultado da ação do Espírito Santo. Todos ali estavam cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo. É por isso que esta verdade estava ali fluente no meio dos nossos irmãos. Veremos que esta resiliência e esta dedicação persistente que inflamava o coração de nossos irmãos, neste mesmo propósito, tornou-se um hábito na vida dos nossos primeiros irmãos. Então, esta marca e esta devoção tão ardente se tornou algo repetitivo, presente e um hábito na vida dos cristãos. Eu estou usando a expressão cristãos aqui, irmãos, mas eu não quero ser anacrônico, porque até aqui, Atos 2, eles não eram chamados de cristãos. Mas nós estamos falando, e eu vou usar essas expressões algumas vezes, porque nós estamos olhando pelo retrovisor, não é? Isso já aconteceu. Então, os primeiros irmãos ou os primeiros cristãos, o nome deles só passaram a ser chamados de cristãos um pouco à frente, a gente vai ver isso em próximas exposições. E por que eu digo que isso se tornou, essa resiliência, se tornou algo habitual na vida dos nossos primeiros irmãos, ou dos primeiros cristãos? Porque o verbo proskarreontes, que eu estou dizendo que é um verbo muito importante para a nossa compreensão, gramaticamente ele segue um outro termo. Ele é seguido de um outro termo. Há um termo que não aparece aqui, irmãos, na nossa tradução no português, mas a expressão proskarreontes, ou perseveravam, ela precisou por Lucas ser precedida por um outro verbo. É um verbo imperfeito. Então, quando se funde este verbo imperfeito na gramática grega com este verbo aqui nessa condição proskarreontes, este verbo que precede essa palavra perseverança é o verbo ensan, que é o verbo ser ou estar.
No nosso português colocou lá na terceira pessoa do plural, né? Perseveravam. Então a gente compreende que está todo mundo junto. Mas o grego ele tem mais recursos, então ele coloca aqui que estavam, viviam, era um estado de vida, um status de vida. Esta palavra que precede perseverança comunica isso. E conjugado, então, quer dizer o quê? Que eles estavam sempre perseverando. E em qualquer circunstâncias, ou todas as vezes que apontasse uma necessidade, o que acontecia com os nossos irmãos? Eles perseveravam. Será que você está em estado de perseverança? Será que quando as coisas acontecem na sua vida, na nossa vida, nós nos mostramos, nos revelamos um cristão perseverante? É importante pensar nisso. Isso comunica a ideia de que perseverança, dedicação presente na vida de cada discípulo é uma virtude do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos coloca nesse status de vida. Clama ao Senhor que lhe coloque nesse status de vida, porque é a marca do cristão. É a marca da igreja. O Espírito Santo habita na vida de cada um daqueles nossos irmãos, tornando-os sempre perseverantes, manifestando continuamente, sempre que fosse necessário, a perseverança. Então, quando o verbo está nesta condição continuada e imperfeita, imperfeita não é porque a ideia não é que o verbo não seja coerente, mas é apontando o fato, irmãos, de que de tempo em tempo, é como se fosse essa perseverança se manifestasse também fracionadamente na vida dos irmãos, continuadamente, quando acontecia alguma coisa, eles se revelavam naquele momento, não como, pode ser entendido como uma linha reta ou uma linha pontilhada, para ficar mais simples. A perseverança era também uma linha reta, porque se eles passassem muitos dias das suas vidas sendo perseguidos, porque nós vamos ver isso, eles estariam em todo esse tempo perseverantes. Mas quando as coisas também acalmavam e havia tranquilidade, eles viviam perseverantes. Era essa linha pontilhada que eu estou dizendo. E aí, quando acabava aquele espaçamento que vinha o pontilhado, que eu quero me referir a uma perseguição, o que acontecia naquela hora, naquele mesmo momento? Perseverança brotava no coração dos nossos irmãos. Então você que está sendo perseguido, ou sente-se provado, ou está passando por dificuldades, você pode estar em uma dessas linhas aí, ou a linha reta, ou a linha pontilhada, mas a sua marca é perseverança. E se porventura você estiver passando por qualquer situação, seja ela qual for, nesta hora, meu irmão, o Espírito Santo que habita em você vai te levantar perseverante. Amém? Mesmo que, tá tudo bem agora aqui na minha vida, bendito seja Deus, você está nessa lacuna aí, nessa linha reta de coisas tranquilas. Agora, o que Lucas comunica aqui, meus irmãos, que apresenta esta constante perseverança. Ô Diego, meu filho, se você quiser pode montar aquele microfonezinho, tá bom? E aquele microfonezinho que coloca aqui para eu falar, porque ele está falhando aqui, tá bom? Eu não gosto muito de usar esse aqui, não, os irmãos já sabem, né? Ou então, viu? Então vamos aqui. O que mais eles perseveravam? E, na verdade, especificamente, Lucas quer comunicar aqui aos leitores. Veja o verso 42 ainda, olhinhos no texto. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. É nisto que devemos perseverar. Vamos ver pormenores. Eles estavam resignados, eles estavam completamente dedicados e os seus corações estavam inclinados primeiro
primariamente ao ensino dos apóstolos. A palavra doutrina que aparece aqui, ela traduz a expressão grega didaquê, ou didacrê, que significa ensino ou doutrina a respeito de alguma coisa. E o que era a didaquê dos nossos irmãos, ou a didacrê dos nossos irmãos? Era o ensino sobre a vida de Jesus Cristo e a forma de vida prática do Senhor. Essa era a didacrê que os nossos irmãos aprendiam. O ensino ou os ensinos de Cristo e a vida prática do seu Senhor. Eles perseveravam nisso. Eles compreendiam esta verdade. Quem estava encarregado de entregar essa didacrê eram os apóstolos do Senhor. A didaquê ou a didacrê dos apóstolos era a verdade de Jesus Cristo. Era o ensino do Senhor. Era o testemunho da vida do Senhor que era comunicada entre os irmãos. Outra coisa que eles perseveravam. A igreja também perseverava na koinonia. O que é koinonia? Aqui no texto para nós foi traduzido na palavra, na expressão comunhão. Eles viviam em koinonia. Essa palavra, meus irmãos, possui o sentido de fraternidade, aqui no texto. Eles viviam como irmãos. Eles viviam com um sentimento íntimo, um entre os outros. Era a marca da perseverança também. Judeus, gentios, prosélitos, agora todos irmãos na fé, se chamavam mutualmente de irmãos, vivendo continuamente em sentimento de irmandade, de fraternidade, sentindo-se íntimos uns dos outros. É a marca da igreja. Eles também perseveravam no partir do pão. Isso significava que todos eles tinham agora algo em comum, uma prática, irmãos, de fazerem suas refeições em conjunto. Eles dividiam as suas refeições. Esse partir do pão aqui primeiro deve ser lido ou interpretado como os nossos irmãos partilhavam as suas refeições. E também comunica que em momentos que eles se reuniam, eles também cumpriam as ordenanças, ou a ordenança aqui que era a ceia do Senhor. Esse partir do pão comunica essas duas realidades: dividir as refeições e também realizar a ceia do Senhor. Eles tinham este sentimento e esta perseverança. Outra coisa que nós vimos perseveravam nas orações. Veja que o substantivo aqui está no plural. Orações. Eles não fizeram apenas uma e outra oração. Eram orações. Os nossos irmãos oravam por tudo. A marca de uma igreja. São regenerados que oram, que estão entregando tudo a Deus em oração. E isso é importante, que levemos tudo a Deus em oração, sempre que for necessário. Sempre que fosse necessário, os nossos irmãos estariam ali prontos para conduzir todas as coisas a Deus em oração. Veja o verso 43. Obrigado, meu filho. No verso 43, Lucas nos relata aqui: enquanto o ensino dos apóstolos era confirmado, crescia no meio dos nossos irmãos reverência, sentimento de reverência. E vejam comigo como essa reverência ela vai se disseminando entre os nossos irmãos enquanto a doutrina, a didaquê, estava acontecendo entre eles. Olhinhos no texto, o verso 43. Em cada alma havia temor.
A palavra grega aqui para temor é phobos, que comunica a ideia de medo. Havia medo entre estes irmãos. Mas era um medo que levava os irmãos à reverência. Eles se reuniam, mas não eram de qualquer maneira, de qualquer forma. Havia reverência, havia phobos entre eles. Medo reverente. Temor, irmãos, em outras palavras. Esta palavra phobos também comunica essa realidade. Temor. Havia temor entre os nossos irmãos. Cada coração, cada espírito, cada crente que estava ali reunido, havia o que dentro de cada um deles? Contrição diante de todos. Em cada coração, eles estavam contritos. Diante de quê? De tudo que estava acontecendo ali dentro da igreja. Havia prudência, e isso significa a expressão que Lucas está usando aqui, Lucas Atos está usando. Phobos, havia reverência, temor, medo entre os nossos irmãos. Lucas está dizendo que esta era a consciência contínua dos nossos irmãos. Era algo sério. Ser cristão é algo sério. Ser cristão continua sendo algo sério. Ser cristão não é a nossa moda da casa. Ser cristão é a moda da palavra de Deus. Se ser cristão é abandonar o pecado, o que você que quer ser um cristão e que se diz ser um cristão deve fazer? Abandonar o pecado. Não é a moda do que você acha que é conveniente. Alô, ser cristão é algo sério. Era sério entre os nossos irmãos e continua sendo sério entre nós. A nossa igreja leva com seriedade o título de cristão. Então, nós avaliamos as nossas vidas, não para apontar o dedo, mas é porque o nosso testemunho de vida tem que ser valoroso, querido irmão, ouvinte que está aqui. Se você não estiver enquadrado no crivo da palavra de Deus, você não é um cristão. Você pode ser um simpatizante do Evangelho. Você pode ser alguém que gosta de estar na igreja, mas não será um cristão. E Deus não vai levar para si nenhum simpatizante. Deus vai levar para si e para a eternidade aqueles que temem, aqueles que têm santo temor, aqueles que têm vida reverente, aqueles que suas próprias vidas realmente manifestam que são verdadeiros cristãos, verdadeiros regenerados. Vocês estão ouvindo? Então o Senhor está olhando para cada um de vocês aqui. E deve existir no meio de cada um de nós aqui, como existia em cada alma, phobos, medo, temor, reverência. Porque senão você não é um cristão. Se você vive uma vida irreverente, se você vive uma vida de qualquer maneira, que espécie de cristão você é? Todos estavam em phobos, temendo a Deus, santo temor, isso da criança ao mais velho, do adolescente, do jovem que está nessa casa, a todos aqui, reverência, temor, é a marca perseverante da igreja. Todos tinham isso em comum. E o que mais Lucas diz que corroborava para atribuir este santo temor no meio da congregação. Agora imagine, dá um parênteses aqui, mais de 3.000 pessoas vivendo juntos, com esse tipo de vida e temor. Não havia desordem no meio de uma igreja dessa magnitude.
Então não havia picuinha também no meio de uma igreja que tem temor, tem reverência. Então veja aqui o verso 43. E muitos prodígios, é o que corroborava esse temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esta era a forma que o Senhor se utilizava para confirmar, primeiro, para confirmar a mensagem do Evangelho, a doutrina, a didacrê dos apóstolos. Era a forma do ensino, da pregação, ser ratificado. Ela era acompanhada por prodígios e sinais. O que significa, meu povo, isso? Prodígios e sinais. Eram manifestações poderosas da ação divina no meio da igreja. No meio da igreja, poderosamente, o Senhor estava se movendo com prodígios e sinais. E acontecia o quê? Que enfermos de toda sorte de doenças, de muitas limitações físicas severas, o que acontecia continuamente? Eles eram curados, eles eram reabilitados, demônios eram expulsos, mortos ressuscitavam, a gente vai ver isso aqui em Atos acontecendo. Muitos eram cheios do Espírito Santo, falavam em novas línguas, porque era a forma também de ratificar a mensagem. Esta era a forma que o Senhor se utilizava ali no primeiro século. E essas manifestações poderosas que aconteciam ali, meus irmãos, sinais e prodígios, impedia, enquanto estava acontecendo todas essas maravilhas que eu citei para vocês aqui, rapidamente, o que estava sendo impingido na alma dos nossos irmãos, enquanto eles viam cegos sendo curados, coxos se levantando, mortos saindo do seu estado cadavérico. O que acontecia entre eles quando viam tudo aquilo, pessoas falando em outros idiomas que nunca o tinham aprendido? Havia na alma de cada um deles santo temor, medo, era impingido neles isso, reverência. Deus está no nosso meio. Deus está no nosso meio, falando conosco, através do ensino dos apóstolos. Olha, vejam, quantas coisas estão acontecendo. Eles estavam temerosos e dedicados a viver uma vida reta. Nos versos seguintes, Lucas vai relatar como era esta forma contínua, comum entre os irmãos. Aí ele retorna para as expressões dos verbos contínuos imperfeitos, que vocês já sabem que é a ideia de continuidade e de movimento de tempo em tempo. Esta forma compartilhada aqui que esses irmãos viviam, que nós veremos nestes verbos aqui, imperfeitos, comunicando uma ação contínua aos nossos leitores, marcava a característica da igreja, a característica comportamental no seio da igreja, de tempos em tempos, quando necessário se manifestava algo evidente, evidenciava isto. Irmãos, vejam comigo o verso 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Aqui ainda não aparece o verbo que eu vou destacar com os irmãos, mas a ideia aqui é que os que creram foram aqueles, vocês já sabem, quase 3.000 almas que estão reunidos ali. E onde eles estão agora? Eles estão juntos, eles estão apegados, eles estão próximos, compartilhando a vida em comum. Quando Deus regenera a nossa alma, Ele nos coloca em uma igreja local. Não há desigrejado aqui. Me converti e vou viver a minha vida como eu acredito, eu vou ler a Bíblia em casa e vou seguir a vontade de Jesus, porque eu sou de Jesus. Então, você é de uma igreja local. Eles estavam juntos. Não há desigrejado aqui, que é uma moda hoje que se vê por aí. O pastor me falou uma coisa que me machucou, desigrejado. Um irmão pisou no meu calo, não serve mais viver em comunidade, só há pecadores ali. E ele é o quê? E você é o quê que pensa nisso? Você é o santo da cocada preta, é assim que minha avó falava, né? Você é a última Coca-Cola do deserto? Não, você é um pecador também, mas pecadores precisam viver em comunhão.
Pecadores convertidos, regenerados, precisam viver em comunhão, porque eu que sou um pecador, preciso estar em comunhão com a irmã Cláudia, porque as virtudes que há na vida da irmã Cláudia me constrangem. E eu, pastor pecador, vou me transformando também ao passo que eu vou vendo como Deus usa a irmã Cláudia. E assim Cláudia aprende comigo também. Pecadores regenerados vivem juntos, um polindo o outro, juntinho ali, ó. Tem atrito? Tem, mas é para ficar bom. Eles estavam juntos. E o que todos faziam? Verso 45, encontramos aqui os dois verbos imperfeitos, contínuos, que demonstra a continuidade da vida exemplar dos nossos irmãos. Olha o que eles faziam, vendiam. Aí o primeiro verbo. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo, outro verbo, o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Esta disposição estava intrínseca em cada irmão. Sempre que eles percebiam uma necessidade, vejam bem, sempre que eles percebiam uma necessidade, eles vendiam as suas propriedades. Então, para vender propriedades e distribuir os bens, a problemática aqui era de ordem financeira. Não é isso? Se eles percebessem uma dificuldade financeira entre aqueles que estavam ali, pouco mais de 3.000 almas ou quase 3.000 almas, quando se percebia a necessidade, o que eles faziam? Vendiam e distribuíam. Não ficava. Isso não é comigo. Não tem nada a ver com isso. Ele não estudou, fazer o quê? Ele não se preparou, fazer o quê? Quem mandou ter muitos filhos? Cada um, quem pariu, bateu que o balance. Não é assim o ditado? Não é quem pariu, Mateus, que o balance, não. É quem pariu, bateu e o balance. Né? É o que dizem. Então, mas é a forma que muitas vezes numa comunidade se coloca para se eximir da responsabilidade. Mas todos aqui, meus irmãos, quando percebiam o que eles faziam, Lucas está dizendo que isso era uma continuação e pontual. Era algo habitual entre os nossos irmãos, sempre que fosse necessário. A igreja socorre sempre que for necessário. Quando os irmãos percebiam uma necessidade no seio da igreja, os verbos estão ali, no imperfeito, contínuo, mostrando que eles estavam atentos e observando. E todas as vezes que eles percebiam, o que eles faziam? Agiam para socorrer. Então colocavam os seus recursos à disposição para suprir a necessidade. Isso acontecia de forma constante, sempre que necessário. Eu quero que isso fique muito claro aqui para vocês. Porque isso também nos mostra que a igreja faz o social, mas não é algo primordial. A igreja não vive para fazer ação social. Ela vive para pregar o evangelho. Mas ela faz o social pontualmente. O verbo está dizendo isso para a gente aqui. Não sou eu que estou inventando isso aqui para vocês. Por que nós não somos uma igreja socialista e nunca seremos? Porque nós nos inclinamos o que a palavra diz. Mas toda vez que for preciso, nós vamos socorrer. Toda vez que aparecer uma necessidade pontual no nosso meio, nós precisamos socorrer. Então, a marca da igreja é essa. Isso é equilíbrio. Eles eram equilibrados. Lucas, no verso 46, apresenta mais 3 verbos do imperativo aqui, ou do imperfeito, que comunica a ideia de continuidade. Diariamente perseveravam, proscareontes, aparece novamente, e precedendo aquela partículazinha que eu disse, aquele verbo que parece ser um verbo auxiliar, mas não é um verbo auxiliar, né? Mas ele indica esse status, como eu expliquei para os irmãos. Olha o que ele diz. Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam, é o outro verbo, pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Perseveravam, partiam
e tomavam. Estes verbos aqui descrevem a rotina dos nossos primeiros irmãos. Eles perseveravam no templo. Por que eles perseveravam no templo? No templo do judeu? Porque o cristianismo, ele desembocou do judaísmo. Ele sai do judaísmo. Então era natural que os irmãos ainda praticassem o ato de subir ao templo. Você tem lá judeus, recém-convertidos, tem prosélitos, e estas pessoas tinham por costume subir ao templo. Eles iam ao templo para orar a Jesus Cristo. Então é normal a gente ver isso aqui acontecendo, e por isso que Lucas está grifando isso aqui. Quando é que isso acabou, irmãos? Primeiro, acabou, e nós veremos lá a partir do capítulo 6. Para muitos, acabou ali, porque houve uma dispersão dessa multidão de cristãos. Eles foram agora para o mundo, nós veremos que eles estarão agora no mundo inteiro pregando o Evangelho. Os capítulo 6 é a diáspora. Mas também, historicamente, no ano 70, quando o templo foi derrubado, hoje não tem mais templo em Jerusalém, então a partir do ano 70, não tem mais cristãos indo ao templo orar, porque não tem mais templo. Isso é uma providência divina, porque tinha que haver esse descolamento do judaísmo e do cristianismo. Cristianismo e judaísmo é água e óleo. Não dá para a gente misturar. Deus, na sua providência, foi fazendo esse descolamento, irmãos, e chegou um momento que não tem mais nenhum efeito prático do judaísmo dentro da igreja. Por isso que a gente não tem minorá aqui, chofá, bandeira de Israel, a gente não tem óleo da unção, nada disso a gente tem aqui. Porque não tem isso na igreja. Deus fez esse descolamento. A gente não fica aqui dançando as músicas judaicas, ou fazendo festa judaica, porque a gente entende que houve esse descolamento. Naturalmente. Quem não entende faz isso. Mistura cristianismo com judaísmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O judaísmo não recebe Jesus como seu Senhor e Cristo. O cristianismo, Jesus é o cabeça, é o Senhor e é o Deus. Então, isso era normal, como eu já expliquei para os irmãos. O partir do pão em cada casa comunica aqui que no início da igreja não havia prédios como este que a gente está aqui. Não havia essa condição de estarmos juntos. O que é isso? Aqui, partir o pão de casa em casa. As orações, as reuniões eram feitas na casa dos próprios irmãos. Cada irmão abria a sua casa, reunia um grupo de crentes, e ali eles partiam pão, eles tomavam as refeições, eles dedicavam a ceia do Senhor, eles compartilhavam tudo com singeleza de coração. Era como eles eram reconhecidos, povos alegres, um povo alegre, um povo amável e cortês. A igreja era reconhecida como um povo de coração puro. E o que acontecia com aqueles irmãos? E isso aqui, mesmo os mais abastados, não havia nariz empinado entre os nossos irmãos. Aqueles que mais tinham recursos, vendiam o que tinham, partilhavam entre os necessitados. Não havia ninguém que se arrogasse melhor do que os outros, nem os mais abastados, nem os menos afortunados. Muitas igrejas, meus irmãos, começaram em lares. O nosso pastor fundador da nossa igreja aqui, quem foi ele? Vocês já esqueceram? Seu Ricardo Buck James. Também é Tiago, viu? O nome dele é Ricardo Buck James, né? Ou é James Buck, alguma coisa assim. O nosso pastor, querido pastor Ricardo, que está na glória, ele começou assim, lá na Pituba. Vocês não sabiam? Ele começou reunindo em seu apartamento lá no Parque Júlio César, que muitos de vocês já foram lá. Ali é que começou embrionariamente a Igreja Batista Regular da Pituba. Ele começou com um clube de inglês. E começou a atrair algumas pessoas que tinham interesse de ouvir um outro idioma. Ele tinha aprendido o português, sempre permaneceu com aquele sotaque, ó, mate crecha, nosso querido pastor. Ele sempre manteve aquele sotaque dele, mas conhecia o português como ninguém, viu? Como
poucos brasileiros conhecem a sua própria língua, ele conhecia muito bem o português. Eu fiz aula com ele de jornalismo no seminário, fantástico, pastor Ricardo. Muito aplicado, o homem organizado, meu Deus. De todos os professores que eu tive, dou um exemplo aqui, irmãos, ele era o único que conseguia manter a programação dele do início ao fim. Ele tinha tempo e hora para tudo. Ele marcava as nossas leituras, nos livros que ele mandava a gente ler, e dos textos da Bíblia, e de todas as outras matérias. Os pastores e os professores sempre perdiam um tempo e alongava mais. Ele não, era reloginho britânico, sabe? Tudo certinho. Aprendi com ele esse detalhe aí de leitura maravilhosa. Mas sim, ele começou reunindo lá no Parque Júlio César. E daqui a pouco a casa ficou pequena. Não, a sala ficou pequena. E precisaram sair daquela sala e conseguiram entrar na escola Serra Vale, lá pertinho do final de linha da Pituba. E lá passaram alguns meses ou anos se reunindo, o tempo que a igreja foi se fortalecendo, e depois compraram um prédio ali onde vocês sabem que fica a Igreja Batista Regular da Pituba. Orem pelos nossos irmãos lá, não tem mais espaço para eles se reunirem. Graças a Deus, a igreja tem crescido tanto que eles precisam agora comprar um outro lugar. Mas, irmãos, igreja começa assim, quando abrimos a nossa casa para partilhar a graça que há em nós. Quando a gente mostra a todos a beleza que há em nós. O que acontecia com esses irmãos? Veja o verso 45. No verso 45 vemos aqui outros verbos imperfeitos. Louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Era comum que a vida dos nossos irmãos fosse um contínuo louvor. Todos que estavam ali orbitando à volta dos nossos irmãos viam que a vida deles era um constante louvor. A própria vida deles era um verdadeiro louvor a Deus. Porém, não somente a vida deles era um verdadeiro louvor, quer dizer, eles cantavam também. Aqui é para a gente entender que eles cantavam juntos, mas não era só isso. A própria vida era um motivo de louvor a Deus. Eles estavam prontos para louvar a Deus com as suas próprias vidas. E por meio de tantos gestos contínuos e de tempo em tempo que os nossos irmãos, na instrumentalidade de suas próprias vidas, faziam como testemunho entre todos, o que acontecia naturalmente? Eles caíam na simpatia do povo. A palavra simpatia aqui do grego é charis, que é graça. Ou seja, os nossos irmãos, Deus fazia com que a igreja caísse na graça do povo. A forma de viver, irmãos, abnegada, a forma de viver compartilhada, a forma de viver onde as pessoas veem que nós somos pessoas de coração puro, pessoas de coração desprendido, que doamos, que partilhamos, que oramos, que acolhemos, abrimos nossa casa, faz com que os povos vejam a graça de Cristo e aceitem a nossa forma de viver. Eu sei que hoje, no nosso cotidiano, parece que isso é contraditório o que eu estou dizendo, mas não é não, irmãos. O Evangelho e a mensagem de Cristo vence as turbulências desse mundo. Ouviram falar, quando eles se reuniam naquelas casas, que quem morreu naquela cruz foi Jesus Cristo. E que sua morte pagou os seus pecados, e que um dia esse Jesus Cristo voltará. E o que eles faziam? A Bíblia fala aqui no verso 47, ainda no finalzinho. Enquanto eles viam isso e caíam na graça da igreja, o Senhor ia acrescentando os que eram salvos. Continuamente e pontualmente, o Senhor estava salvando. Irmãos, deixe-me partir aqui para algumas aplicações, depois de expor esse texto. A perseverança é a palavra de ordem da igreja. A forma da igreja viver deve ser perseverante. Vocês já perceberam aqui, dentro dessa temática. Cada indivíduo e também a vida comum, a vida coletiva. Temos a doutrina da perseverança. A doutrina da perseverança dos santos comunica que o cristão é sustentado em sua fé por Jesus Cristo. E ele é sustentado pela sua fé em Jesus Cristo até o fim. Mas isso aqui é uma doutrina.
e foi fundamentada pelos apóstolos. Primeiro ditas por Jesus e depois fundamentada pelos apóstolos. Abram comigo em João, capítulo 10, versículo 28 a versículo 29. Por que nós devemos perseverar? Perseverar até o fim. E por que conseguimos isso? Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Jesus, quando dá a vida eterna a um cristão, ele persevera até o fim, porque Jesus é quem sustenta. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Você tem a vida eterna? Você tem a vida eterna? Você jamais perecerá. Você vai viver perseverando até o último dia da sua vida. Porque ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai mas deu, e é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Você está nas mãos de Deus, sustentados nas mãos de Deus. A perseverança, a igreja nas mãos de Deus. A doutrina da perseverança que nós vemos aqui dos nossos irmãos é isso, é Deus segurando a sua igreja na palma das suas mãos. Minha vida está nas mãos de Deus, a vida da igreja está na mão do Pai. E Jesus diz: jamais perecerão. A marca da igreja, perseverança. Mas Paulo também disse em Filipenses, abra lá, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo, é um apóstolo que fez o fundamento, que fez a didaquê, o ensino. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós, Jesus, que é Jesus, há de completá-la até o dia de Cristo. Ele há de completar. Jesus que completou começou a boa obra, ele vai completar no dia da sua manifestação. No dia em que ele vai glorificar os nossos corpos, irmãos. No dia em que esse corpo mortal, falido, pecador, inflamado pela natureza humana, vai ser modificado à semelhança do corpo de Cristo. Então, a perseverança dos santos nos leva para esse dia final, o dia em que Jesus Cristo se manifestará para nós, o dia em que o conheceremos, o dia em que ele nos transformará. Perseveraremos porque ele nos garante isso. Paulo também disse em Romanos 8, abra lá, Romanos 8, 38 a 39. Para que você não tenha dúvida da perseverança. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso aqui é perseverança. Nada irá nos afastar, nada tira uma igreja deste tom, desta tocada da perseverança. Eu estou bem certo, como Paulo, nós estamos bem certos como Paulo, por causa da perseverança que é a nossa marca contínua, de tempo em tempo. Judas também falou, veja lá, Judas 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar, quem é que te guarda? Deus, o poderoso, vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Ele é quem te guarda em perseverança e um dia te apresentará puro, purificado, plenamente santo diante da sua glória santa. Esses textos são maravilhosos e falam da perseverança dos santos. Mas no sentido prático para nós também, perseverança é continuar no ensino dos apóstolos. Como nós vimos. E nossa igreja aqui está engajada nisso. Nós iremos perseverar até o fim na doutrina dos apóstolos, na didaquê dos apóstolos. Nós não iremos arredar o nosso pé daquilo que ele nos deixou dos fundamentos. Nossa igreja está convicta nisso e não iremos sair disso.
Nós continuaremos na doutrina dos apóstolos. A primeira igreja batista regular do CIA, o fundamento é a doutrina dos apóstolos, o ensino de Jesus Cristo e a vida prática de Cristo no nosso meio. Também nós iremos, irmãos, manter a perseverança da comunhão, a fraternidade entre nós. Nós somos salvos e Deus nos uniu. Ele derrubou as barreiras e aquilo que nos impedia, aquilo que nos afastava, e podemos nos chamar aqui de irmãos. Meu irmão Jurandir, minha irmã Estela, meu irmão Pedro, minha irmã Meire, somos irmãos, sem seletividade, somos irmãos, todos nós somos irmãos. Eu devo ter prazer de estar com você e você comigo, de estar na sua casa, você na minha casa, de termos convivência em comum. E quem nos fez irmãos foi aquele que foi pendurado naquela cruz. Ele é o nosso irmão mais velho e é o Senhor desta igreja. Ele é que governa essa igreja e pelo seu Santo Espírito ele nos dá a fraternidade. Outra coisa, a gente deve continuar partindo o pão, praticando as ordenanças, comendo da mesa do Senhor, mas também, irmãos, partilhando nossas refeições também juntos, em comunhão. Lembrando aquilo que Paulo disse, o partir do pão que nós lemos aqui hoje, também não é a comunhão do corpo de Cristo? Lembrando sempre isso, irmãos, que estamos juntos. Também sustentados, perseverando na oração. Uma igreja que ora, que luta na oração. A igreja que ora sempre vai estar de pé. O pastor Ricardo sempre disse isso. O barômetro de uma igreja, claro que existem, ele não estava sendo dogmático com isso, ou pragmático com isso. Mas ele dizia que é uma verdade. O barômetro de uma igreja é o seu culto de oração. E eu fico muito triste nas quartas-feiras, quando nos reunimos aqui e vemos os bancos vazios. E quando eu vejo a transmissão simultânea, tem lá 70 visualizações. Você devia estar aqui, perseverando com a gente na oração. Porque eu vejo os mesmos irmãos toda semana, com algumas exceções. Onde é que você está na quarta-feira de noite? Você está assistindo um dorama? Você está numa academia? Se você estiver trabalhando, tudo bem, eu não posso dizer, saia do seu trabalho e venha para o culto de oração, é o seu compromisso. Mas se você não tem o que fazer, está assistindo uma Netflix, um dorama, uma academia, ou jogando futebol. Eu gosto de futebol, gente. Eu jogo bola também. Sou camisa 10 aqui da igreja, né? Não sei porque me deram a camisa 10, viu? Acho que é por causa de misericórdia e bondade, porque é o pastor da igreja. Eu gosto de jogar bola. Eu jogo futebol, gosto de assistir futebol. Nunca mais eu fui a um estádio, porque não tenho tempo. Porque dia de jogos aqui na nossa cidade é sempre quarta-feira. Eu não estou na Fonte Nova quarta-feira para ver o Esquadrão. Não é Esquadrão não, né? Eu não estou no Barradão para ver o Leão, que ficou ferido aí esse dia, mas daqui a pouco, né? Tá rindo, né, Celeste? Mas essas coisas passam, viu? Tudo passa. Mas a palavra do Senhor é que permanece. Então, 8-0 passa. A gente já esqueceu do 7-1, não é? Sim, mas voltando para cá. Eu fico triste. Isso é sério. Porque você deveria estar orando na igreja. Mas de ver outras denominações num dia de quarta-feira lotada. Aqui nós abrimos a Bíblia. Estamos fazendo uma série ensinando sobre vida prática de oração, perseverança da oração. Eu já estou há meses falando sobre isso. E os irmãos que estão vindo estão crescendo na vida prática de oração. E você está ficando especialista do Netflix e do dorama. E você não vai ser mais jogador profissional. Já passou seu tempo, meu filho. Não precisa estar lá na quarta-feira jogando bola. Venha para o culto orar. Venha orar. Agora, por favor, eu estou falando isso hoje, talvez você venha na quarta-feira para não ficar a carapuça. Não faça isso, por favor.
não venha por mim. Se é para vir por mim, continue na sua vida. Venha por Cristo. Venha pelo Senhor. Venha orar porque você tem demandas. Eu venho orar porque não é porque eu sou pastor. Antes de ser pastor, na igreja onde eu fui membro, eu não faltava um culto de oração e eu morava em Cajazeiras. Ia congregar na Pituba. E depois eu fui morar em um sítio que muitas das irmãs já foram, eu não tinha nem carro. E eu andava, irmãs, daquele sítio que vocês foram até o shopping Salvador Norte com Érica e os meninos no pescoço para ir para o culto de oração dia de quinta-feira. E não faltava um culto de oração. Infelizmente a realidade era como eu vejo aqui. Só tinha 16 pessoas, 8 pessoas. Eu, meus filhos e mais algumas pessoas, minha esposa. Isso é triste no meio de uma igreja que leva a sério o ensino das Escrituras, que leva a sério a didaquê dos apóstolos. Vamos corrigir isso. Corrija isso, porque quem não ora está pecando. Orar é coletivamente, orar também é individualmente. Mas oramos juntos. Venha para a igreja orar. Receba. Receba. Eles não dizem lá assim, receba. Pegue, né? Filé, sei lá. Porque isso é sério. Eles perseveravam orando. Eu quero ver você perseverando, orando também. Quero sentar com você e orar junto com você. Eu quero que você ore por mim, aqui, na casa de Deus. Vamos mudar isso. Quando eu cheguei logo aqui, os primeiros cultos de oração, bati até 70 pessoas. Eu contei um dia 70 pessoas, mas é porque o pastor novo chegou. Agora o pastor já tem quase 3 anos, já está, como é que fala? Já está batido, já estou cansado de... Meu irmão, venha para o culto de oração. Venha orar. E se isso está lhe incomodando, misericórdia. Se o que eu estou lhe dizendo está lhe incomodando, misericórdia da tua alma. Então venha. Venha não por meu chamado, mas eu preciso aproveitar esse momento da aplicação para lhe lembrar que você está falhando não vindo ao culto de oração. Aprendemos também aqui nessa exposição hoje, irmãos, que a nossa vida de oração comunitária, a nossa vida de fé, na verdade, comunitária, ela apresenta necessidades de tempo em tempo. E quando necessidades surgirem no nosso meio, nós iremos nos mover para ajudar. Esse deve ser o nosso sentimento. Então você, irmão, que estiver desempregado, venha até nós. Não se esconda na sua necessidade, por favor. Nós não temos visões. Quando eu estou orando em casa, Deus não me dá visões, não, irmãos. Mas o pastor falou parecendo que estava vendo a minha vida. Não foi visão, não. Não foi mesmo. Eu não vi a vida de ninguém. Deus não me deu esse dom e Ele não está ocupado de me dar isso. Nós não entendemos que Deus trabalha mais assim. Mas você que tem necessidade, que está desempregado, ou uma irmã que está próximo de dar à luz, que tem uma necessidade, ou o irmão que está precisando de casar e está com dificuldade, uma família que está precisando de um socorro emergencial, como uma cesta básica, um alimento, pagar uma conta de água, luz, gás, essas coisas a igreja tem que socorrer. Mas não tem como a igreja socorrer se não sabe. Tem que saber, tem que abrir o jogo, tem que conversar. Eu vou visitar muitos irmãos e eu observo, eu não vou lá para ser o espião da primeira igreja. Mas a gente percebe, irmãos, quando tem alguma coisa e eu pergunto. Mas o meu dever é perguntar e eu não posso dizer, rapaz, fala a verdade, cara. Se você falar para mim, está tudo bem, pastor, eu vou confiar em você. Você não deve mentir. Mas se você falar, pastor, não está bem. Pastor, nós iremos ajudar, irmãos. Porque é cumprir a palavra de Deus. Eles vendiam tudo para que tudo fosse em comum entre eles. Então, você, irmão, tem que ter esse mesmo sentimento. E eu sei que a nossa igreja é generosa e ajuda e socorre. Mas muitos estão sofrendo entre nós por vergonha e por medo. Mas quando a gente tem uma vida em comum, não há vergonha, não há medo, irmãos. Eu mesmo passei muito tempo na minha vida, eu já disse para vocês, sendo ajudado.
Eu entendia que era o meu momento de ser ajudado. Quando esse momento acabou, eu também entendi que era hora de suspender os donativos, né? De suspender o recebimento dos donativos. O que eu quero dizer isso com vocês, meus irmãos? Nós ajudamos, a igreja ajuda. Mas a própria palavra de Deus diz, Paulo dizendo, que quem não trabalhe, o quê? Não coma. O que eu quero dizer com isso? A igreja não está aqui para viver fazendo um social. Ela vai ajudar e vai socorrer. Mas o dever do homem é manter a sua família, manter a sua casa. Quando ele está privado de fazer isso por algum motivo de força maior, a igreja vai ajudar. Mas ele não deve levar isso como um Bolsa Família espiritual. Não pode levar isso assim. Isso não é comunismo. Ajudar, a igreja ajudar, não é comunismo nem socialismo, é cristianismo. A igreja sempre fez isso. E quando nós fazemos, é cristianismo prático. Mas o que recebe o donativo tem que ter no coração o mesmo sentimento que eu tive um dia. Senhor, eu vou me levantar, o Senhor vai me dar força e eu não vou mais precisar disso. Não por orgulho ou vanglória, mas é porque o Senhor vai me colocar novamente na condição que eu preciso estar para sustentar minha família. Quando eu fui morar de favor, irmãos, naquele sítio que vocês já viram lá, a pessoa que foi me colocar lá para morar, disse assim, quanto tempo você vai ficar aqui, meu irmão? Ô, meus irmãos, parecia que foi uma profecia. 9 meses. Eu tinha que dar alguma resposta para ela, né? Eu tinha que dar algum ponto, vai ser 9 meses. O que veio na minha cabeça, no meu coração, Clênio, foi 9 meses. E falei por falar, não falei porque eu sabia. Meu irmão, eu estava tão amassado. Sabe o que é estar amassadinho? Pegar aquela roupa lá, difícil de passar. A roupa difícil de passar, que está lá embaixo de tudo. E você pega ela para passar, ela vem toda amarrotada. Eu estava assim, amarrotado, mas com o coração em Cristo. E Jesus faz assim muitas vezes, né? Deixa a gente amarrotar. Mas a gente continua na graça, perseverando. E eu disse 9 meses. Irmãos, creia no Senhor. Foram 9 meses mesmo. Quando bateu 9 meses, eu tive condição de alugar uma casa. E eu liguei na mesma hora para ela, irmã, chegou o dia de a gente se mudar. Não vai ser mais necessário continuar aqui. Obrigado pelo tempo que a senhora me concedeu esse lugar para abrigar a mim e a minha família. Sou muito grato a Deus por isso. Mas era uma irmã em Cristo que viu a necessidade de um irmão que não escondeu a sua necessidade. E eu disse, estou precisando. E aí ela foi e me socorreu. E veio muitos irmãos ajudando, socorrendo a gente. Mas no dia que Jesus nos colocou na condição, eu como homem disse, agora é a hora de sair. E pude dar dignidade à minha família. Assim, irmãos, é o sentimento da igreja. Um ajudar o outro. E aquele que está sendo ajudado precisa ter esse coração. Que não é um Bolsa Família. Que eu preciso subir porque eu tenho uma responsabilidade que Deus me deu, é a minha família. Mas enquanto você precisar, estaremos aqui. Um irmão disse para mim, Clarinho, quando você precisar, não vai faltar nada na sua casa. Porque nós não vamos deixar. E foi verdade, não foi, Quinha? Foi verdade. E a gente viu isso da igreja. Não faltou nada. E quando faltava um gás, não precisava eu pedir o gás. Eu morava num sítio, o que é que eu fazia? Uma fogueira. Fazia uma fogueira. E cozinhava, fazia bolo, né? Quem fazia bolo na fogueira, eu fazia tudo. Não faltava comida. Se o gás faltou, fogueira. Tinha tanta coqueiro lá, tinha tanta palha, a gente fazia uma fogueira. Fogueira, churrasco, tinha tudo. Porque a gente tem que aprender assim, irmãos. O que precisa, a gente pede, a gente grita. E o que não precisa, a gente se vira. E Deus dá graça. E a gente sobrevive. Olha meus filhos como estão aí, tudo bonitão. Não está não? E o de vocês também, que eu sei que tem muitas histórias aqui que parecem com a minha. Né, Mari?
conversando com Mari lá, muitas coisas que Deus fez na sua vida, né, minha filha? Muitas mudanças, transformações. Eu converso com muitos irmãos aqui e vejo muita similaridade. Quantas vezes Deus te socorreu, querido? E agora você está numa posição de ajudar? Socorra, ajude. Deus vai te abençoar com isso. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar que eu já passei da conta. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por saber que o Senhor está se movendo no nosso meio, como ontem, hoje e sempre se moverá, Pai. O Senhor nos deu a perseverança como a marca da igreja. Oh, quantas coisas maravilhosas aprendemos aqui em Atos, que é o nosso legado, o legado da igreja. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, Senhor, e nas orações. O mesmo sentimento que havia entre havia entre todos, que haja esse mesmo espírito na primeira igreja batista regular do CIA. E que não somente aqui, Senhor, entre os teus servos, que estão sendo purificados pela tua palavra, mas na vida de cada membro, de cada cristão espalhado no mundo inteiro. Que essas verdades ecoem, Senhor, para a vida dos nossos irmãos. E nos dê sempre a disposição de receber a tua palavra de bom grado, a correção que ela nos dá e também a esperança que ela nos traz. Ó Pai, e como nesta última aplicação, o irmão necessitado da nossa igreja, da nossa comunidade, será socorrido com amor. E também, Senhor, plante a semente no seu coração de que isso deve ser por um momento, deve ser por um tempo. E logo o Senhor o levantará, o erguerá, e ele estará na posição de fazer o mesmo com outros. Nos ajude, Senhor, a pegar estes verbos da palavra do Senhor que nós vimos aqui, que apontam para uma continuidade pontual, algo contínuo, presente na vida da igreja, mas manifestando-se pontualmente a ser, Senhor, a realidade prática da nossa igreja. Louvamos a Ti, no nome de Jesus Cristo e na graça do Espírito Santo que está movendo a nossa igreja. Para a Tua glória, oramos, ó Pai, no nome do Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. 5 minutos.